Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Hoje eu tenho uma grande satisfação de receber o Dr. Roberto Barcelos, que vem aqui conversar sobre a Associação Brasileira de Frutas. É uma associação hoje muito importante, porque ela congrega as principais frutas, digamos, produzidas aqui no Brasil, né? E eu tenho a grande alegria de receber o meu xará, Dr. Roberto, para conversarmos aqui sobre a Abrafruta e sobre a produção de frutas predominantemente do verde, né? O abacaxi, o melão, o abacate, a grande quantidade de frutas que há predominância do verde. Doutor Roberto, satisfação muito grande em recebê-lo aqui e uma satisfação nossa ter sediado aqui no Ceará, não a sede, porque a sede mesmo é em Brasília, mas aqui reside o senhor, que é paulista, mas que em função dessas frutas em que você se dedicou, no Ceará houve muita coisa que facilitasse, né, a produção dessas frutas, e com isso nós ficamos aqui em Fortaleza com o melhor local para a gente produzir, para a gente exportar essas frutas com predominância do verde, como eu falei. Doutor Roberto, satisfação muito grande, meu irmão, em recebê-lo. Eu queria que inicialmente você falasse um pouco sobre o seu currículo pessoal e um pouco também sobre o seu currículo nessa atividade. Olá aos telespectadores, muito obrigado, Roberto, pelo convite, por nos dar a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse setor da fruticultura, que está presente no Brasil todo, praticamente em todas as casas, todos os quintais, alguém tem lá uma frutinha, né? Ou pelo menos nas cozinhas, né? Nas cestas, em cima das mesas, enfeitando na geladeira, ou seja, a fruta faz parte da nossa vida a todo momento. E então é uma alegria aqui estar explicando, falando um pouquinho desse setor. Sou paulista, já estou aqui há praticamente 25 anos, já me considero um cearense, aliás, já sou um cearense, recebi o título de cidadão aqui do estado, com muita alegria, indicado pelo deputado Dedé Teixeira. Estamos aqui com a maior empresa hoje do setor, maior exportadora de frutas, a Agrícola Famosa, a empresa que eu ajudei a fundar. Estamos localizados ali na Chapada do Apodi. Começamos em Capuí, na divisa do Rio Grande do Norte. Depois, hoje, já nos estendemos por toda a Chapada, entrando entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Aqui, especificamente no estado, nos municípios de Aracati, nós estamos em Limoeiro do Norte, estamos em Russas, Tabuleiro do Norte também. Infelizmente, não estamos mais presentes por conta dessa seca severa que nós tivemos aí nos últimos 6 anos, que impediu que o Castanhão tivesse água suficiente para que a gente pudesse utilizar melhor o Vale do Jaguaribe, né? Principalmente o distrito de irrigação ali de Russas. E, Roberto, é bom sempre lembrar que nós estamos aqui porque o Ceará e outros estados aqui também do Nordeste brasileiro, mas o Ceará tem muito disso, é uma região muito seca, e essa questão de seca é bom para a fruticultura, porque o melão e muitas dessas frutas, quando tem incidência de frio ou chuva, ela traz bactérias, fungos, uma série de doenças que faz com que você acaba não conseguindo ter uma produção de qualidade. Então, essa região do semiárido, ela é muito propícia ao desenvolvimento da fruticultura.
E a gente tem exemplos no mundo inteiro disso, né? O deserto de Marrocos, do Egito, da Califórnia, o sul da Espanha, o mais conhecido de Israel. Então, todo lugar semiárido já é propício para desenvolvimento da fruticultura e o Ceará tem dado um bom exemplo disso. Depois também nós temos a questão dos portos, né? O Ceará tem 2 grandes portos aqui que ajudam muito a escoar a nossa mercadoria, que é o porto de Pecém e o porto de Mucuripe. Então, por aqui passam semanalmente 2 linhas de navio que servem à Europa, né? Que passa pegando nossa fruta. Então, praticamente a cada 3 dias nós temos um navio saindo para a Europa. Isso ajuda muito a escoar e fazer com que a nossa fruta esteja sempre fresca. Colheu, embalou e já anda para o porto. Então, isso faz com que a fruta esteja sempre em um bom estado. E outra vantagem, Roberto, é que nós estamos muito próximo de portos que vai receber a nossa fruta. Esses navios vêm toda a região lá do sul, às vezes vêm lá da Argentina, do Uruguai, passando por Rio Grande do Sul, Santos, Rio de Janeiro. E esse aqui é o último porto que o navio para e logo em seguida já é o porto onde vai descarregar, por exemplo, no sul da Espanha, em Algeciras. Então nós temos 7 dias de viagem da nossa fruta daqui para a Europa. Se for para o norte da Europa, por exemplo, na Inglaterra ou em Roterdã, na Holanda, demora em torno de 10 dias. Ou seja, é um que a gente chama de trânsito de viagem muito curto, faz com que a fruta chegue em bom estado para consumo. Então, isso é um grande destaque também. Então, nós começamos com melão, hoje já temos melancias, várias, né, outras variedades de melão, não só o melão amarelo, tem o melão pele de sapo, que vai muito para a Espanha, temos o galha, que vai muito para a Inglaterra, que é um melão de origem israelense, temos o cantaloupe, que é aquele meio alaranjado por dentro, aliás, 2 variedades, o americano e o italiano, que também vai muito para a Europa, e variedades novas que a gente vem lançando. Fora isso, hoje também estamos com mamão, estamos com banana, com abacaxi, com aspargos, com maracujá, ou seja, o potencial de desenvolvimento aqui do semiárido é enorme, a gente acredita nisso, e a minha empresa agrícola famosa, que me deu destaque suficiente para hoje ocupar a presidência da Abrafrutas, que é uma entidade que a gente criou há 4 anos atrás para representar todo o setor, só foi possível porque nós estamos aqui no Ceará com todo o apoio de infraestrutura, apoio de logística, apoio governamental, institucional e essa condição climática e muita mão de obra que nos ajudou bastante também. Você falou aí no início, logo no início da entrevista, que a maior exportação de frutas aqui do Ceará é justamente a exportação do melão e das frutas verdes. Isso, exatamente. É a nossa grande exportação, não é? O carro-chefe aqui do estado do Ceará é o melão e a melancia, principalmente o melão. O melão brasileiro, como um todo, 90% dele, 95% é produzido aqui nessa região da Chapada do Apodi, né? Que fica aqui entre o Vale do Jaguaribe, no Ceará, e o Vale do Rio Açu, no Rio Grande do Norte. Nessa chapada produz em torno de 20 mil hectares de melão anualmente, e é praticamente toda a produção brasileira, que é o carro-chefe. Mas nós temos aqui no Nordeste, por exemplo, mais ao sul, lá na região de Petrolina, Juazeiro, no Vale de São Francisco, muita produção de manga e uva, que são exportadas através dos portos aqui da nossa região. Então, esses portos aqui, Pecém, lidera a exportação de frutas do Brasil todo, porque ele congrega frutas de todo o Nordeste. Mas aqui no estado, o forte é o melão, tem tido destaque cada vez maior, já conhecido no mundo inteiro, o melão aqui do Brasil, porque nós abastecemos a Europa no período de frio deles lá. Eles produzem melão no verão, desculpa, naquela região do Mediterrâneo, sul da Espanha, Portugal e França, por exemplo, Itália, mas só durante 3, 4 meses. Quando começa a esfriar, eles não têm condição de exportar, e é quando a gente exporta. O estado do Ceará tem ocupado aí a 3ª posição, às vezes até a 2ª, de maior estado exportador de frutas do Brasil, graças ao melão. É mesmo? É que o melão é uma das frutas mais exportadas. O melão está aí, junto com a manga, a fruta mais exportada do Brasil. Para você ter ideia, exporta-se algo em torno de 200 milhões de dólares de melão todo ano, o Brasil todo, né? E o Brasil, em termos de todas as frutas, exporta em torno de 800 milhões de dólares. Então, desses 800, 200, só dos 200 é o melão que sai aqui do estado do Ceará. Que beleza, né? Quer dizer que o melão aqui do Ceará, ele tem uma parcela muito importante, muito significativa, né? Isso. Da exportação. Tem. E isso traz um grande benefício para o estado, né? Não só a nível de divisas, porque quando você traz uma quantidade dessa de recursos, né?
Quando o melão exporta, por exemplo, a gente está falando de 200 milhões de dólares, isso significa quase 800 milhões de reais que vêm para a região, vêm para esse interior todo, para essas comunidades menores, você pode se imaginar, na forma de salário, na forma de insumos, de embalagem. Mas só para você ter uma ideia, o grande custo que nós temos é a mão de obra. Praticamente 1/3 do que se tem de custo para produzir melão é mão de obra. Então, 1/3 desse valor é distribuído necessariamente nessas comunidades, o que ajuda muito a aquecer as economias desse interior nosso do estado. Coisa boa isso, Muito o Ceará bom. é uma maravilha, né? É muito bom. E é uma atividade que gera muito emprego e, por consequência, distribui muita renda. Diferente, muitas vezes, de grãos, por exemplo, nós temos no Mato Grosso, onde um maquinário, um trator planta milhares de hectares, colhe milhares de hectares. Aqui, toda atividade é feita manualmente. Por isso é que a gente tem gerado muito emprego, então tem esse grande benefício. Além de ser uma atividade que exporta muito, traz divisa para o Estado, ela também gera muito emprego e distribui muita renda. Então, ele tem um papel socioeconômico fundamental Que aqui também. coisa importante para o Ceará, né, rapaz? Por isso que os investimentos nesse setor, a gente sempre costuma mostrar isso para o governo, ele tem um retorno muito favorável. Assim, o governo hoje, aqui do Estado, investiu na siderúrgica lá, no PECEM e tudo mais, mas quando você investe um dinheiro no interior, na irrigação, em projeto de irrigação, o retorno socioeconômico, ele é gigantesco por causa dessa geração de empregos. Me diga uma coisa, eu notei que isso, não sei se é porque eu não acompanhava bem, agora depois que a nossa empresa passou a fazer esse trabalho que a gente tem feito, que o melão passou a ser um produto importante aqui do Ceará. Antigamente não era falado, ou é porque não era realmente, o melão não era bem explorado, a cultura do melão. Aqui no Ceará, por essa condição climática que a gente sabe, né, de semiárido, a agricultura não era um forte, né, não era o carro-chefe da economia aqui do estado. Isso. Então, a partir do momento em que os israelenses desenvolveram um sistema de irrigação chamado gotejamento, que é altamente eficiente no sentido da utilização de água, e por onde você consegue fazer não só a aplicação de água, mas também todos os nutrientes, é chamado fertirrigação, é que se proporcionou o desenvolvimento da agricultura, e especialmente da fruticultura aqui no estado. Isso é uma tecnologia recente, algo em torno de 30 anos para cá, que se pôde desenvolver isso. Então, é uma forma de você usar pouca água e produzir muito alimento. Por isso que não se falava tanto nessa questão do melão. E o melão, ele dentro das frutas, ele é o que melhor se adapta a essas condições de gotejamento, dos solos arenosos que nós temos aqui, de boa drenagem, do próprio topografia. Então, tudo isso fez com que desenvolvesse. Mas, se você pegar perto de indústria, perto do comércio, perto da prestação de serviço, é uma atividade relativamente nova, que nós temos aqui há menos de 30 anos. Perfeito. E aí começou a crescer realmente, foi nos últimos 15 anos que realmente houve um grande crescimento. Mas só para dar uma ideia, quando eu cheguei aqui, há pouco mais de 20 anos atrás, eu vim para plantar 3 hectares de melão por semana. Hoje a minha empresa planta mais de 300 hectares por semana, ou seja, nós crescemos 100 vezes em 20 anos com o propósito. Beleza, exatamente. Isso foi possível por essas condições que nós temos aqui. E você veio para cá justamente para isso, para produzir mais melão, né? Exatamente, produzir melão, essa é a nossa função, essa é a nossa atividade e é isso que a gente espera contribuir para o crescimento do estado. Me diga uma coisa, e a qualidade do melão nosso aqui é excelente, né, rapaz? Exatamente. Qualidade boa, é um melão doce, é um melão gostoso. Isso. Não é? E por causa justamente dessas condições de sol. Quanto mais sol você tem, mais fotossíntese a planta faz, né? E, portanto, o metabolismo dela funciona melhor. E você fazendo esse equilíbrio que você consegue fazer com essa tecnologia de irrigação por gotejamento, ou seja, jogando a quantidade exata de fósforo, nitrogênio, potássio, ou seja, toda essa parte nutricional bem balanceada, com o sol você consegue produzir uma fruta de muito teor de doçura, de muita qualidade, que é o que atrai os nossos consumidores. Então, realmente, isso é muito bom, essa condição do semiárido cearense. Perfeito. Roberto, vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, continuando a nossa entrevista de hoje, um assunto muito interessante, muito bom para nós cearenses, né? O Ceará é praticamente o maior produtor de melão do Brasil, é isso? Isso mesmo. E é uma fruta gostosa, né? Uma fruta de muito sabor. E isso aqui no Ceará, você ter isso é uma coisa espetacular. E fez com que o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Roberto, viesse praticamente para o Ceará, né? Você se transferiu para o Ceará, você veio morar no Ceará, porque sentiu que no Ceará tinha condições de desenvolver muito bem a cultura do melão, não é isso? Exatamente. Eu sou advogado de formação, fiz direito lá na USP, na Universidade de São Paulo, sou do interior da região de Ribeirão Preto e a primeira vez que eu vim para cá, eu vim como advogado. Eu vim assessorando uma empresa que comprava frutas no Brasil todo. Comprava maçã lá no sul, laranja no interior de São Paulo, manga na região de Petrolina, no Vale de São Francisco, e melão aqui nessa região da Chapada do Apodi. Então, a primeira vez que meu contato aqui, nunca imaginei que eu fosse ser produtor de melão, vim para ser advogado. Mas eu vim cobrar uma dívida aqui e o dono da fazenda não tinha como pagar a dívida, então ofereceu uma fazenda. E aí o meu cliente não queria aceitar a fazenda, mas no fim eu gostei tanto e vi esse potencial, vi que tinha como desenvolver, já estava um pouco desapontado naquela época com a advocacia, com o direito, não trazia uma satisfação pessoal minha no sentido de atender os clientes na velocidade e na forma como queriam, e eu acabei aceitando esse desafio juntamente com um sócio, o Carlos Porro, e a gente então fundou a empresa em 95. Recebendo essa área aí como pagamento, demos uma diferença do valor e começamos uma empresa muito pequena, extremamente pequena. Que beleza. E eu digo sempre que esse potencial que a gente conseguiu explorar e que hoje construímos, que essa é a maior exportadora de frutas do Brasil, só foi possível porque nós estávamos aqui nessa região. A região que eu conheço, né, da agricultura, como é o caso de Ribeirão Preto, já está totalmente explorada, né? Outro dia fizemos um painel aqui, um evento muito interessante debatendo a questão dos desafios e as oportunidades, né? Então, quanto maior é o desafio, maior a oportunidade que nós temos. E o Ceará oferecia isso, né? Oferece até hoje um grande desafio. Produzir umas condições como nós temos aqui não é fácil. Terras muito pobres, sem chuva, quer dizer, não estamos longe daquelas condições de São Paulo, não temos aquela mesma padrão de terra, de infraestrutura, mas, no entanto, nós temos oportunidades muito grandes aqui. E eu acho que isso ainda pode ser muito mais explorado, Roberto. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas é apenas o 23º maior exportador. Boa parte da fruta ainda fica no Brasil, ou seja, nós temos um potencial muito grande de explorar mais o mercado externo com
não só com melão, mas com uma série de outras frutas. E o consumo per capita no Brasil ainda é muito baixo. Nós consumimos algo em torno de 56 quilos per capita ano. E o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é algo em torno de 120 quilos per capita ano, ou seja, nós estamos com um pouco menos da metade. Europa já está nesses níveis, a Alemanha chega a 140. Então, se a gente realmente promover o alimento que é a fruticultura, frutas, como um alimento saudável, um alimento que combate um problema sério que o Brasil tem hoje, que é a obesidade e os problemas que isso traz, né? Diabetes, doenças coronárias, câncer do colo do intestino, uma série de problemas de saúde que o brasileiro tem por muitas vezes se alimentar mal. Então, à medida em que ele se alimentar melhor, tiver consciência de comer mais frutas, nós temos condição de aumentar ainda mais a nossa produção. Ou seja, o potencial é grande tanto lá fora como aqui no Brasil. E o Ceará tem que estar atento a isso, principalmente agora com a chegada da transposição do Rio São Francisco. Isso é muito importante, porque nós temos um problema sério da nossa seca aqui. Nossas regiões do interior chove em torno de 600 milímetros, e se você medir o que evapora por ano, é mais de 2.000 milímetros. Então, um açude com 2 metros de profundidade, se você não usar nada a água dele, ele vai secar ao longo de um ano só com evaporação. Ou seja, nós temos um déficit hídrico enorme e que você só pode suplantar isso ou com chuva, que nós não temos, ou trazendo água de outras bacias, que é o caso da transposição do rio. Trazendo água para o Ceará, eu acho que a grande chance de a gente desenvolver uma boa fruticultura aqui, que já é grande, mas de aumentar ainda mais, será muito maior. Doutor Roberto, me diga uma coisa. Então, quer dizer que quando você veio para o Ceará, veio receber uma dívida de um cliente seu, né? Você não trabalhava ainda especificamente com agricultura, com coleta de produtos, né? Você era um advogado que trabalhava em todos os setores para receber o dinheiro. Isso. E foi aí que você descobriu que foi aqui quando você chegou que você descobriu que o Ceará, pelas condições, você fez um estudo e constatou que o Ceará era um local muito bom para se plantar, principalmente a melancia o melão e a melancia. Foi. Esse é um fato curioso, né, interessante na vida. isso, né? Porque eu sou do interior, meu pai tem fazenda. Eu tive uma infância ligada à área agrícola, mas não tinha nada a ver com fruticultura, né? Aquelas fazendas antigas de café que tinha lá no interior de São Paulo, depois virou, hoje, tudo cana-de-açúcar. Mas eu não cheguei em nenhum momento da minha vida no passado, a exercer essa atividade. Com 18 anos fui para a cidade de São Paulo fazer faculdade e não pretendia nem voltar para essa área agrícola, né? Realmente foi o destino, o acaso que me levou. E dentro dos clientes que eu tinha no meu escritório, um deles era essa empresa que exportava a fruta do Brasil para a Europa. E o dono, esse meu cliente, era um israelense que morava em Jerusalém, tinha escritório em Londres, mas que quando ele vinha para o Brasil, ele sempre alertava a gente para isso. Isso aqui é um potencial enorme. Vocês têm um Nordeste brasileiro fantástico, que tem tudo para se desenvolver. Quer dizer que ele, esse seu cliente, foi quem descobriu que nós tínhamos esse potencial. Exatamente. Ele é que nos alertou para isso. A mim e ao meu sócio, né? Ele que nos alertou para isso. Ele que começou a desenvolver na cabeça dele, conhecendo as condições que ele conhecia de Israel, que morava lá, era um israelense, né? Vendo aquela condição do Estado minúsculo, cercado de inimigos para todo lado, gastando bilhões por ano na defesa da segurança deles lá. E quando ele vinha para cá e via esse potencial daqui, ele sempre dizia, olha, o Brasil, se realmente investir seriamente nessa questão de produção de frutas aqui no Nordeste brasileiro, não tem por que o Nordeste brasileiro ser uma região pobre. Isso aqui vai ser a região mais rica do Brasil, mais rica do que qualquer lugar. Que maravilha isso, hein? E foi daí que foi nos despertando esse olhar, e foi com esse olhar que a gente veio, e enxergando esse potencial, com muita dificuldade, Roberto. A gente, quando chegou, não foi fácil, não tínhamos crédito, não éramos conhecidos, mas, por sorte, o melão é um ciclo curto, com 60 dias, uma semente do tamanho de uma blusa, botão de uma blusa vira uma fruta, então você não precisa esperar anos, como algumas frutíferas, né? Então é uma produção muito rápida. Então, com isso, a gente foi muito pouco capital
financeiro e aí começamos a desenvolver. E como nós tínhamos um conhecimento muito grande de exportação, principalmente o meu sócio, né, que era um grande exportador, um grande vendedor, começou a contatar os clientes e aí a gente começou a crescer, ano a ano um pouco, e a empresa foi crescendo ao longo desses 20 anos até chegar onde nós chegamos. Mas realmente, para nós, é muito claro isso, que se a gente quiser combater os maiores hoje baixos índices de desenvolvimento humano que nós temos no semiárido brasileiro, essa região mais pobre do Brasil, a fruticultura é um caminho muito viável para isso. E está aí a minha empresa, Agrícola Famosa. Eu tenho dito isso lá em Brasília, sempre que tenho lá visitado as pessoas, estive já com o presidente da República, com ministros, e quando a gente fala desse número, já inclusive recebi visita aqui do ministro da Agricultura, e eles ficam incrédulos de ver a gente produzindo numa situação como essa, né? Então, realmente, às vezes, nem mesmo nós temos a noção da dimensão que é uma produção. Não só a minha empresa, nós temos outras empresas também aqui, outros paulistas que vieram, cariocas, mineiros que estão aqui explorando também essa atividade. Então, realmente, acho que a gente hoje tem tido um bom apoio do governo, do Estado, ao longo desses últimos governos, que tem sido claro que esse é o caminho para o desenvolvimento. Então, eu acho que se a gente conseguir continuar nesse caminho, temos tudo para crescer. Infelizmente, tivemos um percalço nos últimos anos, que foi essa seca severa e enorme, que a gente não esperava chegar a esses níveis. 6 anos de seca. 6 anos de chuva muito abaixo da média. Isso prejudicou demais, porque a gente usa a água do aquífero, do aquífero subterrâneo. São águas de poços. A gente perfura esses poços que chegam na época da chuva. A gente tem que diminuir o plantio para não perder a fruta, e aí essa chuva repõe esse aquífero. Então funciona assim, na época do verão, que para a chuva a gente planta e explora esse aquífero. Quando começa a chuva, a gente para e a chuva repõe esse aquífero. Nós temos um estudo bem detalhado de como funciona esse aquífero, de quanto nós temos de água, quanto nós podemos tirar para não esgotar esse bem que é muito importante. Tanto que nós estamos aqui há mais de 20 anos produzindo sem problema nenhum. O problema é que nesses últimos anos, com essa chuva abaixo da média, essa reposição não ocorreu. Voltando isso normal, isso normaliza e a situação volta a ser normal como estava antes. Mas é por isso que a gente defende sempre que para poder crescer com uma segurança hídrica, tem que ter essa reposição. Então, as condições naturais para o desenvolvimento da fruticultura do melão, o Estado já tem. Falta um pouco mais agora, é a vontade política de realmente terminar essa obra e essas obras adjacentes, como o Cinturão das Águas e tudo mais, para que essa fruticultura seja bem explorada sustentavelmente aqui dentro do Estado. Esse seu sócio é o mesmo sócio seu no escritório que você tinha de advocacia? Não, na verdade não. Esse meu sócio, ele era o que trabalhava nessa empresa. Né? Ele era o diretor lá que me contratou como advogado, né? Porque o dono morava fora do Brasil. Então, ele era o representante da empresa aqui no Brasil e era com quem eu fazia o contato no dia a dia. Então, mas ele é que, desde quando, dos 18 anos, que ele é paulista também, e é um grande comerciante de fruta. Ele é filho de italianos, então com 18 anos ele conta que já ia ao CEAGESP em São Paulo, comprava a fruta e mandava via aérea em Campinas para parentes dele na Itália. Então a vida dele foi comercializar a fruta a vida inteira. Então ele não é da área jurídica não, ele é um grande comerciante de frutas e que hoje também se mudou aqui para Fortaleza e ajuda na empresa no dia a dia. E veio morar aqui. E mora aqui, está super adaptado, assim e como é eu. seu sócio nessa empresa? E é meu sócio na empresa. Depois tivemos também mais 2 sócios que trabalhavam com a gente, 2 agrônomos que hoje cuidam da produção e da administração, dos quais um inclusive também é de São Paulo e se adaptou muito bem. Aliás, se adaptar aqui no Ceará não é uma tarefa muito difícil, não. Perfeitamente. Mas, rapaz, que beleza isso, né, rapaz? As coisas do destino como são, né? Pois é. Você veio aqui tratar de um outro assunto, né? E descobriu isso, e descobriu uma coisa para o estado do Ceará. Isso. Que praticamente, nós vamos dizer que eu acho que essa exploração do plantio e da colheita e do melão, vamos dizer que foi antes e depois de você, né? Porque até você atuar nessa área aqui era pouca coisa, não era? Assim, fazendo aqui o jus, né? A primeira empresa que produziu melão aqui é uma empresa cearense, né? A Maísa, família Rola, que eram sócios da EIT. Isso. Eles foram os primeiros, eles tinham uma fazenda muito grande ali na divisa de caju.
E aí a história que se conta é que um espanhol veio visitá-los e viu essa condição e achou que dava para plantar um pouco de melão e fizeram os testes que foram favoráveis. A Maísa foi a pioneira nisso aí. Inclusive, hoje todos os agrônomos, todos os técnicos que estão na frente da produção de todas as empresas que produzem melão tiveram suas origens lá na Maísa. Mas a Maísa, por ser o pioneiro, pagou um pouco caro por esse preço e não se sustentou financeiramente. E aí surgiu uma segunda geração de empresas das quais a minha faz parte disso. Então, nós não fomos aquele que deu o primeiro passo, mas a gente foi o que conseguiu dar uma sustentabilidade para esse negócio, trazendo nova gestão de mão de obra, novas tecnologias, novas formas de comercializar nossa produção. Então, realmente, existe uma página que foi muito importante, escrita pela Agrícola Famosa, mas a primeira delas foi feita pela Maísa, pelo seu Geraldo Rola. Eu sei. Quer dizer que eles foram os pioneiros nesse assunto aqui. Esses foram os pioneiros, exatamente. Certo. Mas quem investiu mesmo, quem acreditou foi vocês, né? Porque nós não tínhamos outra empresa, né? Eles ainda tinham a IT, tinham outras atividades aqui no estado, nós não só tínhamos o melão. Então, para nós, ou dava certo ou dava certo. Então, nós entramos de corpo e alma. Certo. E esse grupo, do Grupo Geraldo Rola, né? Que é do Grupo da IT, Isso. eles ainda estão tendo atividade nessa Não, já não tem mais. No melão, eles já paralisaram há muito tempo. Já faz mais de quase 20 anos atrás, já praticamente a Maísa fechou. Praticamente quando nós chegamos aqui há 25 anos atrás, durante 5 anos trabalhamos ainda junto com eles, ainda produzindo também, mas há uns 20 anos atrás eles praticamente encerraram sua atividade. Hoje só tem vocês? Não, na verdade, Roberto, a gente representa 50% da produção de melão do Brasil. Portanto, a gente faz a metade. Do Brasil, Do Brasil, A outra metade tem várias outras empresas. Tem um outro cearense muito grande aqui, o Carlos Prado, da Itaueira, que é um grande produtor também. Certo. E aí você vem com o Paulo Cabral, da Melão Mossoró, Vieira. Depois vem, assim, não vê que são pequenos, mas já está mais pulverizado, não tem uma concentração tão grande como a famosa, que é praticamente a metade da produção nacional. Beleza, rapaz, beleza. Meu irmão, eu fiquei muito feliz de trazer você aqui, viu? Porque eu sempre ouvi falar nesse trabalho maravilhoso que você fez aqui. E realmente você descobriu aqui no Ceará, né? Uma coisa que nós sempre tivemos e que nunca apareceu alguém para investir, para acreditar como vocês, né? E foi uma grande descoberta para o Ceará, né? E a tendência, eu penso, é que a cultura vem crescer cada vez mais, né? Porque eu acho que essa seca não vai continuar aí o resto da vida, né? Exato. Uma hora dessa ou outra vai melhorar e o que vai ser muito bom para a gente. Exato. Meu irmão, eu queria te parabenizar por esse trabalho que você fez aqui no Ceará. Você realmente descobriu isso aqui, né, rapaz? E hoje é uma das boas fontes de renda e de geração de emprego, né? Porque absorve muito emprego, como você disse. Exatamente. E eu queria lhe parabenizar, rapaz, por isso aí, viu? Por essa sua ideia, por esse crédito que você deu a essa ideia, por esse trabalho que você desenvolveu. Eu queria lhe parabenizar, viu? E colocar à disposição aqui para você dizer mais alguma coisa que eu não lhe perguntei. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho desse setor realmente, ocupar esse espaço, que muitas vezes as pessoas não têm noção dessa riqueza, desse patrimônio que nós temos aqui no Ceará, que é essa questão da produção da fruticultura. Principalmente para o sertão, né? Para todo esse pessoal que mora longe da capital aqui, longe desse litoral. Então é uma oportunidade de trabalho, é uma forma digna de estar ganhando o seu dia a dia. Evitar que esse pessoal tenha que sair daqui para ir lá para o sudeste, para o sul, para poder ganhar o seu dia a dia, né? De se deslocar aí longe da família. Então, poder gerar emprego aqui é muito bom. A gente encontra muita gente que morava lá e que hoje voltou e que está aqui junto da sua cidade natal, trabalhando com a gente. Então, realmente é uma satisfação muito grande para nós podermos estar colaborando com o desenvolvimento aqui dessa região que precisa muito mesmo. Então, agradeço estar podendo vir aqui falar, é uma alegria muito grande estar com você. Você é uma pessoa que tem feito um trabalho brilhante junto a vários setores aqui, dos empresários, né? O setor produtivo, um setor que sofre, né, Roberto? Você sabe como é difícil você assinar uma carteira de trabalho, a questão de impostos aqui, a questão regulatória,
Tudo isso persegue demais os empresários. Você tem valorizado muito esse nosso setor, nossa categoria, incentivando todos nós com a sua premiação, com o seu reconhecimento. Espero que você continue assim, porque realmente é essa motivação que nos faz acordar todo dia cedo, com um ânimo, como hoje, uma segunda-feira, enfrentar uma semana inteira, enfrentar já terminando o ano aí. Todo esse ano vem do reconhecimento de pessoas como vocês, que a gente espera, através desse programa, levar para outras pessoas. Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado a você. Como eu disse, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Um prazer. E eu acho que você merece uma homenagem aqui. Não sei se a Assembleia, se você é cearense, cidadão cearense, já fizeram uma homenagem a você. Já. E isso é muito bom, porque você merece. Você trouxe aqui para o Ceará uma ideia de uma coisa que realmente tem dado desenvolvimento aqui ao Ceará. Muito obrigado. Acho que o incentivo maior agora é ver as pessoas comendo nossas frutas. Pronto. Meu irmão, muito obrigado a você pela sua participação aqui no nosso programa. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 18 horas, reprisa em outros horários na nossa televisão aqui. Tendo horário vago aqui, o nosso amigo Praciano coloca esse programa no ar para divulgar cada vez mais esse potencial incrível que nós temos aqui no Ceará. Qual é a região do Ceará mesmo que tem mais, que dá mais... É a região do Vale do Jaguaribe, subindo para Chapada do Apodi. Ele pega aqueles municípios de Icapuí, Aracati, Limoeiro, Russas, Quixeré, toda essa região, Tabuleiro do Norte. Perfeito. Pois muito obrigado a você. Eu que agradeço. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.